A idealização desse documentário surge e é elaborado de forma remota e caseira entre os meses de junho e agosto do ano de 2020 por conta do isolamento social. Convidamos a todos para uma viagem imaginária de barco na beira do Rio São Francisco, o Velho Chico. O objetivo maior é ampliar a visibilidade dos povos originários, especialmente a comunidade indígena Xocó, localizada na ilha de São Pedro, município de Porto da Folha, Sergipe, bem como apresentar à sociedade a relevância das pesquisas científicas da Universidade Federal de Sergipe. A pesquisa realizada é vinculada ao Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Culturas Populares, PPG-CUT, mestrado da Universidade Federal de Sergipe, e tem como título A Festa da Retomada, uma celebração identitária de Seixocó na ilha de São Pedro, Porto da Folha, Sergipe. O propósito norteador foi a investigação dos elementos constituintes das cerimônias da retomada que configuram um ambiente de análise sobre a autoafirmação identitária do Xocó. Nasci e me criei aqui. Sim. Se a terra é indígena, eu sou indígena. O senhor é indígena. Não é não? É isso que faz o senhor se identificar como indígena. Claro, né? É a terra por ter terra, nascido né? aqui. Uhum. Qual o significado, sentido, o que o senhor sente sobre a festa ou sabe sobre a festa da retomada? Não, eu sinto porque é o seguinte, nós vivíamos ontem num cabeço e hoje nós vivemos com nossa conta, né? Ah, sim. Não é isso? Por conta dessa demarcação Porque ontem territorial? nós vivíamos viciados dos donos. E hoje não tem dono, hoje é nossa, né? Então aquilo é um prazer que a gente tem em dizer que somos Xocó. Tem a inauguração do dia que nós entramos aqui, que foi dia 9, né? Então por isso nós inauguramos o dia, porque foi o dia do sofrimento passou, né? Sim. Aí nós viemos aqui para estar aqui, o dia da alegria, recebemos a nossa posse, recebemos a nossa terra. Então nós hoje estamos tranquilos, graças a Deus, né? Sim. Naquele momento a gente não podia dizer que era dos outros grandes, né? Sim. Hoje é nossa. Então a gente tem essa festa agora do dia 9 de setembro, é a louvor que nós viemos para aqui e recebemos o direito da terra ser nossa. Né? Não é isso? Sim. Aí estamos bem, né? Graças a Deus. Né? Sim. E a gente sabe que tem alguns rituais nessa festa, né? Tem. Tem a questão do oricuri, tem a dança do toré e tem a celebração na igreja. Antigamente não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Cada dedo e cada besta, né? Sim. E dentro desses rituais, qual ritual que o senhor acha que fortalece a autoafirmação da comunidade indígena Xocó? O oricuri. O oricuri. Que bonito isso. Por quê, senhor Antônio? Porque o oricuri é uma lei religiosa. É uma lei religiosa. Ela é tão fina. Como? Que quem não vai lá, daqui mesmo, porque também não pode ir todo mundo, né? Isso aí é claro, porque nós vamos ter todo mundo e deixar aqui a todos. Sim. Mas que eu considero que o oricuri é uma salvação, né? É uma coisa que vive a dentro do Xocó, né? Foi uma coisa que Deus apontou, é um oricuri sagrado, viu? Então a gente tem que considerar e respeitar, né? Sim. Né? Eu respeito muito, graças a Deus. Como que o senhor se sente assim com um não indígena? Deus me livre. Assim, no caso eu, né, e outros pesquisadores ou visitantes ou turistas que vêm aqui na festa da retomada, nesses momentos celebrativos, sei. como que o senhor se sente nesse dia com Muito. esses olhares? Eu me sinto muito bem, porque ontem nós não podíamos receber ninguém para morar na Serra dos Outros. E aqui vocês vêm visitar o quê? Uma área que é do Xocó. Não é isso? É uma área do Xocó. Então, para nós é um prazer que ontem nós não tínhamos e hoje tem. Né? E é outra área. Qual Nós outra é a área? mesma, né? Oi? Nós é a mesma terra. Ah, sim. Quando nós não morávamos aqui, não, isso aqui era uma terra, só tinha mato
de gado do proprietário. Ah, sim. Aqui só existia queijo e pedra. E uma casinha muito velhinha, que se arriando, nós vinha para Semana Santa aqui, o povo cá, tá. Isso aí no lugar dela, eu fiz essa aí. Essa aí é nosso filho aí, no lugar da outra casinha que tinha. Ela caiu, eu fiz aí. Aquilo é um erro, foi incrível. Mas eu sou muito satisfeito, né? Graças a Deus, todo mundo que é nosso, né? Vocês vêm de lá visitar o Chocó, não é os ricos, não é os grandes, é os pobres. Não é? Sim. E então com isso a gente fica muito satisfeito. Que legal. Viu? Muito satisfeito de vocês vindo e nós sabemos que vocês vêm visitar quem? O Chocó, porque é a terra do Chocó. Que legal. É isso? É isso, seu Antônio. Muito obrigada, então. Nada. Apenas que eu não sei isso. Ah, sim, mas o senhor autoriza se eu quiser usar essa entrevista para minha pesquisa? Não, está ou autorizado. pra algum outro Porque se eu meio? soubesse Deus, eu teria mais coisas, mas eu não sei. Sim. Desculpa o que eu disse. Imagina, mas isso aí o senhor tem a sua experiência de vida, né? E muito para contribuir com a gente, Obrigado. tá? Muito obrigada, viu? Tá. Tá certo, meu filho. Eu nasci na Caiçara, Nasceu na Caiçara. mas nós estamos com 40 que nós estamos aqui. É tudo uma área só, Sim. sabe? Uhum. Mas a morada era lá. A atividade que eu tinha era de pescar e trabalhar de agricultor, de roça. Plantar milho, plantar feijão, plantar palma e ter uma vaquinha para comer um leitinho. E trabalhar de machado, de foice para o fazendeiro. Foi isso também. Era isso mesmo. Tá, Na época não tinha cacique. não tinha. Só tinha o fazendeiro que diz que era o dono. A terra sendo da gente, sem a gente saber. Ah, e por isso que o senhor tinha essa atividade. É isso mesmo, ele trabalhava para ele, plantar arroz de meia para ele. O fazendeiro que determinava. É isso mesmo, é. Como que o senhor se identifica como indígena? Mas com muito orgulho. Indígena, né? Com muito orgulho de ser. O que faz o senhor se identificar como indígena, se sentir indígena? O que faz o senhor? Rapaz, ele em qualquer canto, enquanto eu for vivo, por onde eu andar, eu sou índio. Sou pobre, de verdade. Nasci e me criei. Aqui é onde eu estou. E o que faz o senhor se identificar como Chocó? Eu me sinto muito orgulhoso de ser. É. E amanhã tem a festa da retomada, né? Tem. Qual o significado da festa da retomada na sua vida? Olha, eu sinto tanta alegria e eu choro de alegria. É. Está completando 40 que nós estamos aqui. Estamos aqui nessa terra. Dali para aqui, Sim, quando nós se identifiquemos como era Chocó, está completando 40 anos. sim, E nós não sabíamos quem era. sim. Aí veio um potróculo que veio de Brasília, chamada Delvaí na época. Então se ela diz, olha, eu estive lá em Brasília e lá eu achei um livro que tem os dados todos de Chocó. Está lá o topo, está lá o topo. Ela aí trouxe, olha, vocês são Chocó. Está lá indígena. Pronto, aí a FUNAI aí, já vocês, as terras aqui é de vocês. A gente era besta dizer que era na época de fazendeiro, para sair de. O meu pai foi judiado nessa terra, foi batido, e quem não acarbou para não ser, ainda ficou. E quem diz, eu sou aí, ele tanto matou como correram. Hoje tem uma aldeia ali chamada a aldeia Colégio, lá tem Chocó porque correu daqui para lá. Sim. Sabe? E os outros que não puderam atravessar, eles mataram afogados. Correram com medo de atravessar o rio, naquele tempo o rio enchia muito, caiu nada e morreram afogados. E meu pai foi judiado aí nessa terra, eles bateram os fazendeiros, que queriam ser donos, judiaram meu pai. Nesse tempo não era de nada.
Era pequenininho. Eu vim saber depois de eu criado, porque eu soube que judiaram meu pai. A gente com essa, nós temos uma fortaleza tão grande que a gente tem dentro da gente. E a gente saber que nós somos Chocó de verdade. É uma força grande que a gente tem. E dentro dos rituais, que são o oricuri, a dança do toré e a celebração na igreja, qual é que o senhor acha que é mais forte? Eu acho que, pelo menos pra gente, o Aricuri é uma das mais fortes. É o oricuri. É isso mesmo. Por que, seu Oliveira? O que é o oricuri? O que o senhor pode falar sobre o O oricuri? Aricuri é quando a gente, de mês em mês, a gente vamos para lá fazer os deveres. Né? Os deveres que a gente tem lá, ninguém pode. Só a gente mesmo é quem tem. Sim, Sabe? são deveres. É isso mesmo. É um dever que a gente faz dentro do mato. Lá só fica pra gente mesmo. Sabe? É um ritual sagrado. É isso mesmo. Eu não sei se eles estavam ali na igreja, rezaram ontem o ofício indígena. Não sei se a senhora chegou a ver. Hoje eles devem rezar hoje. Hoje de madrugada, eles vão sair hoje de madrugada, eles devem rezar, não sair da igreja, devem rezar. Sim. E o que é esse ofício indígena? O ofício indígena. Porque tem um ofício que os padres rezam, né, e a gente tem os da gente. Olha só que legal. É. E isso também é Indígena. rezado no oricuri? É, claro. Ah, E lá tem mais coisas que ninguém pode sim, entendo. esclarecer para ninguém, só a gente mesmo. Né? Entendo. É um segredo. Amanhã o senhor vai estar aqui, claro, né? Ah, onde é aqui? É. Ah, eu tenho que morrer aqui. Você quer morrer aqui. É. Como que o senhor se sente na festa da retomada, Ai, Maria. diante dos olhares e das observações das pessoas que não são indígenas? Né? Como que o senhor se sente na festa da Eu acho retomada? muito feliz porque a pessoa que vem assistir se sente emocionada. Eu acho que ele se sente emocionado de ver, né? Eu me sinto muito orgulhoso, né, de ser, sabe? Essa semana atrasada, as professoras entrevistaram aqui, eu disse as coisas que eu tinha que dizer. Está tudo notado aí, para ser dito. E hoje para amanhã eles vão dizer. E outros estavam aqui, meu cunhado e meu vizinho, aí me ajudaram. Porque eu não seguro, às vezes eu vou e trabalho. Chocó unido! Jamais será vencido! Chocó unido! Jamais será vencido! O trabalho de campo aconteceu entre os dias 7 e 10 de setembro de 2019, durante as programações da 40ª Festa da Retomada, e proporcionou o uso do método da pesquisa qualitativa com a observação interpretativa. Entendemos que os elementos componentes da cerimônia, o ouricuri, a dança do toré e a celebração na igreja, e as produções da materialidade indígena, da cerâmica, de plumas, palhas, que formaram o tripé identitário Chocó gerado em nossa investigação.
tripé identitário que geramos em nossa investigação revigora a comunidade indígena Xocó, tendo como notoriedade a comemoração dos 40 anos da retomada, a consolidação de uma luta política pelos seus direitos de reconquista da terra, o fortalecimento da preservação da natureza, a recuperação de seus costumes mediante as narrativas de seus anciãos e a significação de demais elementos da cultura tradicional indígena presentes na vida diária da comunidade. O significado do meu nome é o dom da profecia. O dono da profissão. O dom da profecia. Heleno. Significou o dom da profecia. O dom da profecia. Fui cacique, eu fui presidente de um conselho de saúde aqui, eu fui tesoureiro aqui de uma associação aqui por Dona Mandato, eu fui conselheiro municipal em Pão de Açúcar, porque lá caía um dinheiro, um recurso do povo Xocó. Eu fui representante de pais de alunos aqui, e na época tinha uns que estudavam em Pão de Açúcar, em Mucambo, no Quilombo, que aqui não tinha o ensino médio. E lá eu fui representante também de pais de alunos lá. E lá, quando foram fazer outras, mudaram do Quilombo para Pão de Açúcar, eu também fui representante lá em Pão de Açúcar, na escola lá, como representante dos pais também lá. Teve 3 que foi aqui, né? Tesoureiro da associação aqui, presidente do Conselho de Saúde aqui e representante de pais de alunos aqui, dentro da tribo. O senhor foi cacique quanto tempo? Eu fui, na época a gente elegia por 1 ano. Ah, tá. Que era todo ano, e quando chegava a época das eleições, já estava aquela luta, porque foi como o cacique falou lá, estava já aquela briga de poder e aqueles candidatos já fazendo promessas, do mesmo jeito, bem niveladas lá de baixo, como os políticos fazem hoje, né? Mas aí eu já fiquei 1 ano e 7 meses, mas exigindo que fizessem a eleição. A gente ficou mais de 100 anos e perdemos nosso linguajar e até a nossa característica, mas a parte melhor, eles não conseguiram levar, que foi a nossa história. A gente fazia eleições sabendo que não era da forma correta a escolha de um cacique, não era daquela forma. E aí a gente foi trabalhando, lutando, né, frequentando a mata, e aí surgiu o cacique da forma como a gente entende que era correto, sem eleições, e por isso ele está há 16 anos e ninguém para em eleição. E o senhor sempre se identificou como indígena? É o meu forte. O que faz o senhor se identificar como indígena? O que faz eu me identificar como indígena é o sentimento indígena. É o que eu mais desejo a toda a comunidade, que um dia todos vejam a nossa tribo como ela merece ser vista. E o que faz o senhor se identificar como Xocó? O que faz eu me identificar como Xocó é a nossa história. A nossa história de guerra, de luta, e saber que foi através da nossa história que a gente conquistou o que muitas comunidades, talvez, aí não tem condições de conseguir. A festa da retomada me representa um passado que eu não vou desejo para ninguém, muito menos para as futuras gerações, deixando a gente muito alegre e com sentimento profundo, porque a gente sabe que foi muito complicado, custou muito caro essa vitória. E hoje a gente vê os jovens sem essa cicatriz, para mim é uma vitória muito grande, porque o que a gente viveu sarou, mas a cicatriz ficará, está e ficará por da vida. Porque o tempo apaga, sara uma ferida, mas não apaga a cicatriz.
Dentro dos rituais da festa da retomada, qual que o senhor acredita que fortalece a autoafirmação da comunidade indígena Chocó? Que fortalece é o cântico religioso, porque da forma que vocês cantam, vocês brancos cantam na igreja católica, por exemplo, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. É um canto religioso. E muita gente ouve o nosso coré pensando que é apenas como se fosse uma cantiga. Mas ali é um canto religioso que nos fortalece, como o nosso canto, depois de 100 anos. Então, no caso, porque tem o Oricuri, né? A dança do toré com o canto e o momento celebrativo na igreja, né? São esses momentos de celebração que tem na festa da retomada, né? É porque a gente hoje, muita gente chega e ignoram a gente ir para a igreja, porque diz que em aldeia não existe igreja católica. Realmente não. Aquele povo que já nasceram no ritual, não tem igreja católica nem cemitério construído assim de alvenaria. Mas no nosso caso foi porque eles tomaram a nossa terra e construíram aquela igreja e aquele cemitério com esse objetivo de destruir a nossa história. Só que a juventude hoje tem consciência que a nossa religião é a indígena. Mas a gente não pode também menosprezar a igreja católica, porque muitos já virou cultura a igreja, a religião católica. E a gente não pode jamais menosprezá-la. Se todos pensassem como eu penso hoje, a gente destruía aquela igreja e aquele cemitério e fazia uma obra, mas sem raiva, porque tudo que você faz com raiva é pecado. Eu destruía de uma forma carinhosa, pensando no futuro das novas gerações, porque para o futuro da nova geração, aquela igreja, aquele cemitério não contribui em nada. Mas só que a gente vai trabalhando eles devagarinho, para eles terem essa consciência. É tanto que quando eu estou na igreja, que eu fico emocionado, é pensando no Oricuri. Oricuri. E o que é para o senhor o Oricuri? Oricuri. Até onde pode falar? Oricuri é o local onde a gente se encontra para manifestar o nosso sentimento indígena. E o ritual é a minha alta defesa. É tanto que eu não tenho nem medo. Antigamente eu tinha muita pena de quem é feio, assim como eu. Mas hoje eu tenho muita pena mesmo de quem pensa em me derrubar. Ele não consegue. Eu sou como um pedaço de gordura que você bota na brasa, quando joga água, sai aquela lavareda. Se você facilitar, queima as pestanas. E essa força é o meu ritual. É quem me segura, me dá essa força. Eu sei que muitos nos admiram. Tem aqueles que até vêm com o objetivo de nos criticar depois, mas que terminam se encantando com a nossa vitória, com o nosso jeito de se apresentar. E aqueles que nos criticar e não abrir mão desse desejo de nos menosprezar, isso não me deixa triste, porque, como eu disse, inseto não ataca lâmpada apagada. Eu quero falar para a juventude, tudo que a gente tem hoje, toda essa grandeza, toda essa alegria, toda essa terra, pois somos o único povo do Nordeste que não tem mais um palmo de chão a reivindicar, graças à nossa história, graças aos nossos ancestrais. Sem a existência deles no passado, não teria se conseguido um documento comprovando que a nossa terra é indígena. Lute e não tenha vergonha de dizer, eu sou Chocó. Eu me orgulho demais. E aqueles brancos que ainda sofrem o preconceito por não terem terra e que acham que nunca vão conseguir terra, não esqueçam que sem luta não existe vitória. E que toda dor é passageira. Só orgulho é eterno. Muito bem, senhora. Muito obrigada. Criei meus filhos, tudo com cerâmica. O marido pescando, fazendo roça, fazendo aqui plantar de roça, plantar algodão. Graças a Deus, deixei de trabalhar, porque ele já estava velho, se aposentou. Eu estou bem. Me aposentou, deu para nós passar, nossos filhos estavam tudo criado, graças a Deus. E nossa
Não, bula não. Bula não. E a sorte da gente, abaixo de Deus foi a cerâmica. Fui criado aqui. Eu vendia em Pão de Açúcar, eu vendia em Belo Monte, eu vendia em Propriar, eu vendia na Lagoa da Volta. A senhora aprendeu sozinha a fazer a cerâmica? Como que foi Não, isso? nós já veio dos meus avós, minhas avós. Obrigada. Viu? Já veio do tronco. Quem ia, como estamos nós agora aqui, tem essas crianças. Aí minha mãe botou nós para elas faziam as panelas e botavam para gente fazer as panelinhas. Então eu aprendi. Quando fiquei moça mesmo, casei, já sabia fazia panela, fazia pote. Toda a louça eu fazia, nós fazia. Pote, panela, fogareiro, frigideira, panela grande. Toda peça de louça a gente fazia tudo misturado, que era para vender, sabe? Quando comprava uma coisa, comprava outra. É assim nós fomos. Com muito orgulho. Sou do ritual. Nós temos o ritual da gente. Graças a Deus. Qual o ritual que a senhora diz? Hein? Qual o ritual? O Aricuri. O Oricuri. Nós temos. E forte. Porque a igreja ajudou a nós não sabíamos. Nós vivíamos como na nossa terra e os brancos dizendo que era deles. E nós não sabíamos, porque lá ninguém podia dizer que era índio. Porque dissesse, as vós da gente, as mães, sabia que a terra era de índio. Mas a gente não podia dizer, porque se soubesse, os brancos soubessem, botavam nós para fora. Porque eles sabiam que a terra não era deles, e nós estávamos enganados, trabalhando para eles. Tá? Aí foi quando a igreja se reuniu, o sindicato, aí fizeram reunião e veio gente, Devaí, não sei se você ainda... Veio gente de Brasília, uma Devaí que tinha uns documentos, pegar os documentos do povo todinho da terra. Foram, agora o lugar que eles foram ver o documento aqui, eu já me esqueci. Eu me esqueci, não está lembrado não. Foi longe que foram ver os documentos, os índios velhos, sabe? Aí eles foram ver os documentos, chegaram lá e encontraram os documentos da gente. Que era linha de Chocó. Aí, com certo, aí nós estávamos com certo que era a terra era da gente, aí nós entramos aqui. Foi uma luta bonita, viu? Sim. Mas graças a Deus não morreu ninguém. Eles pelejaram, tentaram, mas não puderam com nós, que a terra era nossa. Foi declarada por documento que a terra era da gente. E graças a Deus nós vencemos a luta, estamos aqui, só sai quando morrer. Já sabe, morreu uma parte, outra está doente, outra está se criando. E aí vai. Sim. Aí diante disso, a festa da retomada, o que ela significa na sua vida, a festa da retomada? Saímos do cativeiro para a libertação. Não foi trabalhar mais para rico nem para nada. O que nós trabalhamos aqui é nosso. São Pedro deu muita força a nós também. Força primeira é de Deus. Né? A força primeira é de Deus. E ao depois, a mãe natureza. É da mãe natureza. E a igreja deu uma força a nós, o sindicato deu força a nós. E o ritual, tem muita gente, graças a Deus, tem muita força. Como? O ritual, o Aricuri, para nós é muito forte, bom. O que a senhora pode falar do Oricuri? Tem coisas que eu não posso, que deve ser segredo. Sim. Só posso dizer que é bom. É bom. É bom. Para quem comunica lá, sabe? Nós moramos aqui, mas o ritual é daquela serra para lá, sabe? Agora de mês em mês a pessoa vai. Sim. Para lá, já se reúne, só fica aqui os velhinhos e os que não podem ir, mas a maioria está no ritual.
Como que a senhora se sente assim diante dos olhares, das observações dos não indígenas nesse momento do dia 9 de setembro, que é a festa da retomada? Como que a senhora se sente? Bem. Bem. Não, pode conversar, que o que eu souber eu digo, eu sei. O que eu não souber eu digo, não sei. A chegada à ilha aconteceu no dia 7 de setembro de 2019, bem no Dia da Pátria e no 197º ano da independência do Brasil. Aconteceu um evento à noite na Igreja de São Pedro, organizado pelo Centro de Referência em Assistência Social Indígena, um seminário chamado Reconhecimento e Gratidão, com vídeos, fotos e músicas que também rememoraram seus ancestrais. No dia 8, domingo, iniciamos nossas entrevistas observando as raízes sustentadoras da comunidade, conversando com os anciãos que enriqueceram nossas vidas e nossa pesquisa com suas narrativas. E alguns fragmentos de suas falas formaram um mosaico de informações relevantes que compartilhamos neste documentário com toda a comunidade acadêmica e toda a sociedade. As músicas e a dança do toré que apresentamos vão se intercalando entre os dias 8 e 9, o dia da festa. Aqui tem que conhecer como era a ilha. A ilha de São Pedro nunca foi território indígena, era território de missão. Chegou a ser sede da paróquia de Porto Afonso. Tinha professor aqui nomeado pela intendência e tudo mais. Vigia, banda de música, festa, e habitada a ilha morava parte de Chocó, parte de negros, brancos, porque as festas da região eram aqui. Tinha os frades capuchinhos, naquele tempo era difícil ter padre e eles se esmeravam. Onde tinha um com fama de santo, foi Doroteu de Loreto, que morreu em 1678. É uma história. É com a morte dele que ele desaparece, que os índios perdem a terra
E aí ele passa também por esse processo. Eu ainda vi o Marcos da Casa do Império, porque o imperador Dom Pedro II, ou primeiro, não sei, deu de boca uma légua de terra em reconhecimento ao trabalho dos índios na ajuda da captura dos escravos. De maneira que sempre houve um que entra aqui em Mucambo. Nesse contexto que o coronel João Porfírio de Brito, que era intendente dessas terras do Morgado de Porta Folha, declara extinto. Não pede à Câmara que declare extinto, que aqui não tem mais índio. E por uma lei chamada Lei número 10, que não se encontra mais também na Câmara, ele passa essas terras para ele próprio, a família dele, com a anuência da Câmara de Vereadores. É nesse contexto que ele expulsa os que se rebelam, tortura, muita de gente corre para o colégio, outros ficam por aqui mesmo, e aí faz todo o jogo dele. E na passagem de Dom João, Dom Pedro, que Doroteu apresenta a ele os índios. E ele dá de boca uma légua de terra em palha. Mas por causa disso, isso manteve os índios Inocêncio Pires, os índios, sobretudo os que foram para colégio, que colégio era os Cariri. Com essa chegada de Chocó, virou Cariri e Chocó, porque casaram entre si e se misturaram, como aqui se misturou com os negros. Então, por incrível que pareça, o despertar do Chocó começa com a política e com a igreja. Dom Luciano vem buscar umas imagens para o museu. É verdade, não está lá. São Pedro da Frente, ele vem com o bispo de Cropiá, vem buscar São Pedro, aquela imagem grande, que no Brasil só existe 3, São Pedro dos Clérigos, São Pedro Papa daqui e uma de Ouro Preto. Aí o pessoal chorando muito porque perdia seus santos, já tinham sido vendidos uns, outros, Dom Luciano vinha levar pergunta a ele de quem é os santos, de quem são as imagens. Aí Dom José Brandão disse assim, minhas não são. Aí ele disse, é de vocês, Dom Luciano, mas você não tem condição de guardá-la. Um índio paulino que nem sabia que era índio, mas disse, o sangue dá no meio da canela, mas essas imagens não saem daqui. Resultado, os índios bateram palma e ficou, não foi, saiu, ficou aqui. Mas isso fez com que ele ficasse mal visto agora duplamente, pelos fazendeiros e pelo parte da igreja.
Dom Luciano. Dom José não, Dom José deu todo apoio a ele e tudo mais. E nós fomos proibidos, eu e Frei Roberto, de visitá-los na ilha de São Pedro. Dona Elizabeth Brito entrou com um pedido de impedimento e o juiz deu. E Dom José, para permitir que eu continuasse entrando aqui, me nomeou vigário, porque como vigário eu tinha a obrigação de vir. Bom, é quando entra a faculdade com Beatriz Góes, que escreveu o livro Terra do Chocó, com prefácio de Almudalá. Ela e o professor Motti foram de uma... Porque aí a gente correu atrás, que a luta estava como poceiros. É assim que o sindicato de cortar-folha entra. Eles eram poceiros e meeiros de arroz. Não tinha nada de índio, nada disso. Mas com essa luz, a gente então entra em contato com os capuchinhos de Bahia, Salvador. Tem um historiador que escreveu Os Capuchinhos em Sergipe, 3 livros. E fomos ver que tipo de índio era, e foi assim que resgatamos a história. Mas essa história, ao meu ver, está mal festejada. Era para festejar a tomada da Caiçara. A Caiçara foi em 1996, porque a FUNAI fez chantagem com eles. Disse: vocês ficam com a ilha e assinam um documento abrindo mão das outras áreas de terra. E uns assinaram, outros não, dividiu a comunidade, mas tinha um poeta aqui chamado Paulo Acácio. Ele escreveu Saudades da Minha Terra. Se vocês estão vendo essa terra, que fica do lado de lá. Essa terra é da gente. E um dia nós vamos buscar. E olha, minha querida Caiçara. E isso alimentou-se. Com Gileno, cacique, a luta continuou e se tomou. Os territórios, todos os territórios foram. Tanto é que essa terra daqui foi desapropriada diferente da terra dos índios. Essa daqui foi desapropriada pelo governador Augusto Franco, por intervenção de Dom José Brandão, por interesse social, né? Por interesse social. E foi desapropriado como tendo 600 e poucas tarefas, quando na verdade só tinha 300 e pouco. E o Estado pagou 2.400.000 cruzeiros aos gritos. Mas o pessoal começou a festejar aí dia da entrada, que Paulino canta dizendo que foi a 8 de setembro. Ela mesmo veio para cá no dia 8. A dia estava
com a emissão de posse dada no dia 8 de dezembro, o governador assinou. Então Paulinho canta Ilha da Vitória e diz: foi a 8 de setembro, um dia cheio de sol, saímos da nossa terra, viemos para a ilha, terra do Chocó. É essa festa que é celebrada, a entrada, uns atravessam no domingo, outros na segunda bem cedo. Esse movimento migratório, de maneira que durante 3 dias muita gente se mudou. Não veio todo de uma vez, não. Sim. Mesmo sendo poucas famílias, eram 22 famílias. E na festa da retomada, que tem os 3 momentos, né, do Oricuri, a dança do Toré e a celebração na igreja, qual desses momentos que o senhor acha que fortalece mais eles com a autoafirmação deles serem Chocó? O Oricuri, né? A arte da cerâmica e a arte plumária deles também? A cerâmica praticamente acabou. Praticamente acabou, mas já foi muito forte aqui na comunidade. E foi um dos motivos da luta deles da caçada, porque lá é que ficam as lagoas de arroz e o barro da cerâmica. Sim. Foi uma pena que eles fossem deixando e os jovens não assumiram nem como parte da cultura, né? Sim. Porque eles viviam disso. E era muito artesanal. As mãos hoje pouca trabalho. Porque eles foram chamados muito tempo de caboclo. Eles mesmos chamavam a terra dos caboclos, porque não podia dizer que a terra que eles eram índios. Apagou da memória. Apagou da memória. Talvez por isso eles, com tanta garra, você vê criancinha pequena, você pergunta, o que você é? Sou Chocó. Mas sem sombra de dúvida, o grande elo de ligação é o Oricuri. É o Oricuri. O que o senhor fala sobre o Oricuri? Porque é um ritual sagrado para eles, né? E é lá que eles tomam as decisões mais importantes. E vão usar o cacique mesmo, não era revelado, era eleito de cada 2 anos, não era Maria, por uma imposição da FUNAI. Antes não tinha o cacique, eles tinham os conselheiros.
Eram 10 homens. Né? Então, e brigavam muito pelo poder, né? De ser cacique, pajé. Depois foi lá, eles também no Oricuri, entrou uns 3 anos depois dele estar aqui. E não está, como a gente diz, a maré não está para peixe. É uma tomada de direitos que nunca se viu. E é claro que o mundo dos brancos penetra violentamente. Eles não tinham essas casas deles, na televisão. É claro que isso tudo atinge. Aqui ainda há famílias que há um desnível social ainda grande. Tem uns que vivem ainda de pescar. O filho de seu, que é meu afilhado, Minguinho, que já morreu. Pois é, mas eles são muito encantados por empregos. Em Aracaju tem restaurante Chocó, trabalhando em restaurante, Salvador. Porque, não é porque aqui não tem a condição de vida, é porque eles não querem viver do campo. Eu até interpelei-os, porque eles têm vergonha de trabalhar na roça, na enxada, como ele diz, no que é dele, e não tem vergonha de estar trabalhando na cozinha do restaurante, servindo os brancos. E a cachaça, que é uma droga muito ruim, mas no mais, eles são... Também os velhos vão morrendo, é a lei natural, e quem tem 40 anos se lembra pouco da luta. E não há um papel de transmissão, que os índios do passado fizeram muito. A gente foi Delvaci, a antropóloga, se valeu muito de umas fitas gravadas que a gente tinha de Donata, de Zé do Chalé, Medeiros, João de Deus, contando a história. Os novos sabem pouco da história. Sabem pouco. Eles estão mais preocupados em arrumar emprego na FUNAI. Frei Enoque, então eu agradeço, porque se os jovens não sabem, essa sua fala pode ajudar a lembrar alguma coisa, né? A rememorar aquilo que eles não lembram mais. Tá certo? Muito obrigada. Com todo o arcabouço teórico pesquisado, toda a investigação e as entrevistas realizadas, constatamos que a construção da identidade Chocó acontece a partir da terra. Toda a formação do tripé identitário Chocó só foi possível pelo processo de retomada da terra. O Chocó, ele não os primeiros, né, não tiveram essa chance de dar nome a seus filhos, nome indígena, pelo fato de estar na mão dos fazendeiros, né, que se dizem no nosso e no nosso território. Então, se não era possível dançar o toré, cantar o toré, quanto mais se dá um nome a uma criança, um nome indígena, porque era motivo de ser expulso, apanhar, morrer. Então, depois da reconquista da nossa terra, o Pochocó foi dando nome às suas crianças indígenas, mas sendo que o nome dele já não era um nome indígena. Mas eu, como cacique, recebi um nome no ritual sagrado dentro da nossa cultura, sem meu pai dizer assim, seu nome é esse, minha mãe. Foi através de um sonho revelador, sonhando que eu estava dentro do rio, brincando com as crianças,
E entre essas crianças indígenas, elas brincavam debaixo d'água e tal. E na minha saída eu queria deixar de brincar com elas, depois desisti e lembrei que tinha que perguntar alguma coisa a elas. Esse é meu sonho. Aí perguntei para elas, sim, e como é meu nome indígena? Essas criancinhas, nesse sonho que eu tive, olharam de um para o outro assim. Deram mais ou menos um intervalo de 1 minuto. E tudo a gente cabeça assim dentro d'água, eu sonhando. Aí numa voz só, todos falaram, Cacique Apuá, Cacique Apuá, Cacique Apuá. Então eu acordei com esse nome na boca, Cacique Apuá. Apuá. Então meu nome indígena veio através de um sonho revelador. Significa vidas das águas. Eu nasci, como eu contei já em Aracaju, no ano que eu nasci, no ano de 83, foi o ano que o povo estava escolhendo o seu primeiro cacique. Então era o povo escolhendo o cacique, né, na sua organização, e minha mulher e minha mãe dando à luz um futuro cacique. Então Deus já estava dizendo assim, no dia do ano que surgiu, que o povo escolheu o cacique para liderar esse povo, estava nascendo o futuro cacique, escolhido sem ser pelo processo eleitoral, dentro do ritual sagrado. Eu estou há 16 anos. 16 Me anos, tornei né? cacique no dia 3 de maio de 2003. Se ligue, nasci em 83. E me tornei cacique no dia 3 de maio de 2003. 20 anos depois. E essa é a sua função de lá até aqui? Minha função é tido como a liderança maior da aldeia. Claro que eu não vou me apegar a esse nome maior, mas é considerado. Porque nada pode passar também a não ser por mim. Tem que existir a minha canetada, o meu consentimento, porque é meio que se fosse um prefeito de uma cidade. E meu trabalho sempre é coletivo, democrático. Então, eu tenho esse papel de administrar, só tenho esse papel, de ser cacique. Eu não fui através de voto, não foi um processo eleitoral, como se fazia com os anteriores. Então, eu fui o primeiro da história do povo Chocó, escolhido pelo ritual sagrado. E espero que a partir de hoje, a partir daquela data, sempre seja assim, para o bem desse povo, porque a eleição foi importante até a reconquista. Mesmo tendo divisão, mas conquistaram. Sim. E a gente agradecemos demais, porque era a forma que ele sabia escolher, era daquela forma, não tem outra opção. Porque a gente podia ir para o ritual. Mas assim, depois da reconquista, a gente se escolheram alguns anos, mas a gente voltou para o ritual. Então, até o pajé atual, o pajé de hoje, era o cacique de antes de mim. Sim. Então, eu me tornei, ele foi o último cacique através da eleição. A eleição já não estava fazendo bem essa escolha. Então, eu sou o primeiro cacique escolhido no ritual sagrado do povo Chocó, no Uricuri. A gente tem alguns que, você estou inocente de assim, são descendentes, não sei o que, não. Nós somos índios. Isso não quer dizer, o índio não tem que estar na capa, não é que está com os cabelos nas costas, que está com o pau na orelha, isso é o que vem por orelha. Mas existe uma coisa muito importante, o sentimento, a alma, de você querer ser, se assumir. Claro que os índios, principalmente os índios do Nordeste, eles passaram por essa mistura. Mas eu não me considero como quilombola, eu me considero como branco, eu me considero como indígena. Será que tem um pouquinho de quilombola em mim? Pode ter. Será que tem um pouquinho de branco? Pode ter. Mas o que fala alto é a parte indígena, isso que eu quero ser. Entendeu? Então, eu dei uma entrevista uma vez com o jornal, foi até polêmico e disse, não, eu sou índio puro, eu me considero índio puro, limpo. Não tem nada, mesmo porque é aquilo, tem índios
que tem a língua materna, tem índios que tem um cabelo nas costas, tem índio que você de cara você sabe que é ele mesmo negando. Mas ele não quer ser. Aí, e aí? Você vai fazer ele querer ser uma coisa que ele não quer ser. Então, índio não é só aquele que tem a capa. Isso é engano. Entendeu? Mesmo porque em outros países existe índio de outro tipo. O índio na nossa cabeça é aquele que tem o cabelo grande, não. Você chega em outros países, tem índio de cabelo, né? Sem cabelo, outros. Assim, tem várias. E na verdade, índio não foi os índios que deram esse nome índio. Nós somos os primeiros nativos, nós somos nativos dessa terra, entendeu? Chocó é uma palavra, é um nome que desde o nosso antepassado, né, que foi escolhido através de um pássaro que voa e pesca, um pescador, que se chama Socó. Socó. Aí se deu esse nome Chocó. E com muita honra, com muito orgulho, a gente se assume, tendo esse título de Chocó. Né? Sim. E qual o significado da festa da retomada na sua vida? É o que significa liberdade. Liberdade. A festa da retomada. Porque a gente não era livre. A gente não podia gritar para o mundo ouvir. Sim. Que a gente era liberto. Que a gente podia cantar, dançar, plantar, criar para nós. Fazer valer a pena o nosso suor, o calo da nossa mão. Isso era feito tanto com muito esforço, suando, fazendo calo, era para eles. E o que vinha para nós era como se via para ele. Então, essa retomada, foi a liberdade. A liberdade. A liberdade. Agora, dentro dos rituais da retomada, da festa da retomada, que a gente sabe que tem o oricuri, tem a dança do toré e tem um momento celebrativo dentro da Igreja Católica. Qual que você, como cacique, acredita que fortalece a autoafirmação da comunidade indígena Chocó? Desses três rituais, desses momentos que tem na festa da retomada. Do ritual? O oricuri e a dança do toré. Qual é o que mais fortalece? Rapaz, para eu escolher é complicado, porque na verdade são unificados. É uma coisa só. É uma coisa só, porque a gente não consegue separar. Sim. A tradição não permite mais. Agora, isso não quer dizer que nós somos católicos, isso não quer dizer que nós somos só oricuris, não. Sim, sim. É uma coisa ligada à outra. Agora, eu não posso dizer assim. Não, é isso. Sim. O que eu tenho certeza é que, através desses três pontos, né, para o dia de hoje, a cultura, né, que é o ritual, no momento de hoje, no dia de hoje, está sendo a salvação, né, da aldeia. Mas para a gente chegar a essa salvação no momento, passemos pela mão e pelo apoio também da igreja, que, como foi contado hoje. E o toré, que é o tudo ligado, é a nossa comunicação com Deus, no nosso linguajar. Então, o Deus é um só. Entendo. Mas com nomes diferentes. Se eu busco Deus no toré, mas o que nos deu a mão, busca lendo uma Bíblia e com orações católicas. Né? Então, não dá para dizer assim, qual foi o mais... Entendi. Todos eles, o que a gente não pôde fazer antes, a igreja fez. E o que a igreja não pôde fazer, a gente fez. Então, existe essa irmandade. A história fez com que unisse fizesse essa aliança. Né? Obrigada.
É a partir da terra que eles tiram os elementos vitais para a organização identitária, como o barro para a produção da materialidade cerâmica, uma atividade feminina que por muito tempo foi meio de sobrevivência da comunidade. Eles mesmos insistem, se reinventam e resistem, tentando criar, a partir da ideia da retomada, as lições para que não se apaguem os processos de reinvenção, reconstrução e ressignificação do que é ser Xocó, que está para além desses elementos. É no território da Ilha de São Pedro que a natureza se veste de recursos para que eles possam coletar as penas do gavião, do carcará e da garça. É nas matas que eles colhem a imbira para a criação das indumentárias. É na terra de onde eles tiram o barro para a produção da materialidade cerâmica. É na terra que eles plantam e colhem alimentos e ervas medicinais. A terra tem um significado muito mais que importante para a comunidade. Os Xocó não são apenas donos da terra, mas parte integrante da própria terra. Mas hoje, a gente se defendendo com o nosso Pai Abiru através da natureza. E em nome de Abiru, em nome da tribo Xocó, receba esse símbolo que fique marcado a vinda pela primeira vez comemorar esta festa de 40 anos. Seja sempre bem-vindo e jamais esqueça o povo Xocó.